Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém? Passando aqui para compartilhar mais um vídeo com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor, amém? Eu estou meditando numa passagem que ela é relatada em vários livros e muito comentada, né? Vou ler um versículo para a gente ter uma base do assunto. Livro de Marcos, capítulo 14, versículos 43 e 44. Diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba de espadas e porrete. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: Aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Amém? Então, o que vem relatando aqui, eu tenho meditado sobre a traição de Judas, né? O momento em que Judas ele trai Jesus, entregando-os aos principais sacerdotes e aos soldados romanos, né, para ser levado para a crucificação. Mas o assunto é: o que foi a traição de Judas? O que realmente levou Judas a ser traidor? Se nós pensarmos na nossa vida, nos relatos bíblicos, nos estudos, todos nós somos traidores. Todos nós traímos Jesus. Quando nós decidimos viver a vontade do mundo, fazer a vontade do mundo, deixar de lado as coisas santas, as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, nós traímos Jesus. Nós abandonamos Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro traiu Jesus. Os outros seguidores de Jesus nada fizeram para interferir a sua prisão e crucificação. Estavam todos ali. Ninguém intercedeu por Jesus, a não ser Pedro no momento ali, que arrancou a orelha do soldado Malco. Mas Jesus mesmo o conteve. Mas quando foram anunciados aos outros que Pedro era um dos seguidores de Jesus, Pedro negou e disse: não, eu não o conheço. Então qual foi a traição de Judas? Né? E pensando e meditando e pensando na nossa vida, o que Jesus espera de nós? Mais uma vez eu vou voltar em Marcos 16:16. Aquele que não crê será condenado. Judas andou com Jesus durante todo o ministério. Judas esteve ao lado de Jesus a todos os passos, a todo o caminho. Onde Jesus ia, Judas estava junto. Judas assistiu a todos os milagres que Jesus tinha feito. Mas Judas não creu. Judas não se converteu. Ele não foi tocado pelo Espírito Santo. Ele não se arrependeu das suas obras malignas. Judas era ladrão. Ele já tinha a posse do dinheiro ali, do ministério de Jesus, né? Ele tinha já o desejo de fazer o mal. E vendo ali a vida, vendo os milagres, ele não creu. Judas não se arrependeu dos seus pecados. Quando Jesus disse, no versículo 27 do capítulo 14, então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro, depois de ter negado Jesus, Pedro se arrependeu. Ele teve atitude de arrependimento. João disse na hora do batismo: bando de víboras, vá e dê testemunho, mostre com atitudes que se arrependeram e volte aqui para ser batizado. Então nós temos que ter atitudes de arrependimento, nós temos que dar frutos de arrependimento.
E assim Pedro fez. Quando Jesus apareceu lá na praia, as outras vezes Pedro se jogava aos pés de Jesus. Quando Jesus marcou para que estivessem ali na Galileia, Pedro estava ali. Ele voltou para Jesus. Ele não teve vergonha dos seus erros, dos seus pecados. Ao contrário de Judas. Judas tentou mudar a história. Judas tentou disfarçar o seu erro, consertar o seu erro. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não fala, volte e conserte o seu erro. O erro já foi feito. Uma atitude de consertar não irá desfazer o erro do passado. Mas Jesus quer que a gente se arrependa, declare o nosso erro e peça perdão. Judas voltou, tentou devolver as moedas para consertar o erro ou tirar dele a culpa do erro. E isso já não podia mais ser feito. Então Judas fugiu, ele se afastou de todos. Ele não foi para a presença de Jesus. Ele não voltou para Jesus. E ali ele se matou. Então Marcos 16,16 diz que aquele que não crê está condenado. Ali Judas perdeu a sua salvação. Não foi quando vendeu Jesus. Foi quando ele não se arrependeu. Porque ele não creu em tudo o que ele viu. E é o que acontece hoje no meio de muitas igrejas. Muitos que não se converteram, estão nos cultos, estão pregando, estão louvando, estão adorando, mas não abandonaram a sua vida pecaminosa, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados, não se converteram dos seus maus caminhos. Judas, se ele tivesse se arrependido, a palavra diz que todos os pecados serão perdoados. Todos. Se Judas se arrependesse, ele não seria traidor. A traição de Judas foi não se arrepender. Essa foi a traição. Ele não se arrependeu do mal que ele fez. Ele não se arrependeu não só de ter vendido Jesus, mas de tudo o que ele fez anteriormente. E é isso que eu estou falando, meus irmãos. Que nós nos arrependemos. Judas ali, ele se isolou, ele fugiu da presença de Jesus, ele fugiu da presença de todos que serviam Jesus, ele fugiu da presença dos outros 11. Ele se comoveu, mas não se arrependeu. E Judas ali perdeu a sua salvação. Amém, irmãos? Que nós possamos ter o entendimento da palavra traição a Jesus. Que a única forma de trair Jesus é não nos arrependermos. Todo aquele que crê no Evangelho, ele verdadeiramente irá se arrepender. Todo aquele que crê na palavra de Jesus, nos seus milagres, ele irá se arrepender. Aquele que não creu, ele não se arrepende. Ele não tem motivo para se arrepender, porque ele não creu em Jesus. E aquele que se arrepender, ele se converte, ele busca outros caminhos, ele procura não praticar mais aqueles mesmos atos anteriores. Esse é o sinal que João pediu ali no deserto, que mostrai o arrependimento através de novas ações, novas atitudes. É o sinal de arrependimento. Amém? Que possamos todos nos arrepender e não trair Jesus. Arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e nos convertemos para o caminho de Jesus. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje. E orando e pedindo ao Senhor que em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer luz aos olhos dos irmãos, dos amigos, venha ser uma semente plantada no coração de cada um dos irmãos, que possa gerar fruto para a conversão, para o arrependimento. Amém? Em nome de Jesus. Aquele que gostou dessa palavra, que se sentiu tocado, que se sentiu tocado pelo Espírito Santo, eu peço que curtam esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas, em nome de Jesus, e se inscreva no meu canal e acione o sininho toda vez que o Senhor colocar uma palavra no meu coração e eu vim postá-la,
os irmãos serem avisados desse novo vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.